Nesse vídeo também vamos resolver mais 3 exemplos aqui, envolvendo, ok? Envolvendo o nosso limite fundamental exponencial. Então, da mesma forma que vimos na aula anterior, temos que transformar essas funções na função ou no limite, né, fundamental. Então, essas funções aqui teria que ficar com essa cara aqui, podemos dizer assim, ok? Perceba que, por exemplo, nessa primeira função, o x mais 3, né, fazendo aqui o cara crachá com essas duas aqui, o x mais 3 seria o cara que poderíamos transformar aqui. Então, o x mais 3 precisa ser transformado aqui para podermos transformar essa função nessa que está aqui dentro, que seria 1 mais 1 sobre x. Né? Nosso expoente x está sem problema, então vamos ter que fazer o seguinte, vamos ter que chamar aqui o x mais 3 de t, né? Foi a variável que a gente utilizou na aula anterior, vamos continuar utilizando essa variável. Então temos aqui x mais 3 é igual a t, então x mais 3 vai ser igual a t. Beleza, só que precisamos de mais algumas informações, né? Quando x, e perceba que x está crescendo ilimitadamente, quando x cresce ilimitadamente, o t ele também vai crescer ilimitadamente, né? Então isso aqui faz a gente enxergar exatamente esse crescimento em t. Beleza, então reescrevendo a nossa função, temos aqui o limite da função 1 mais 1 sobre x mais 3, e x mais 3 a gente chamou de t, né, elevado a x. E x nada mais é que t menos 3, não é isso? T menos 3, com o t agora tendendo a mais infinito. Então perceba que agora a nossa variável que está crescendo aqui é t, né? Então por isso que trocamos aqui. Não adiantaria a gente ter a nossa variável t e x crescendo para mais infinito. Ficaríamos com algo meio sem lógica aqui, né? Então, perceba que agora temos algo parecido com a nossa função. O único probleminha aqui é o nosso expoente, mas isso aqui não é problema. Isso aqui a gente pode transformar com as propriedades da potenciação. Por quê? Temos aqui, né, perceba que temos aí um limite da função 1 mais 1t elevado a t, e você já vai lembrar dessa propriedade, dividido por 1 mais 1 sobre t elevado a 3, com t tendendo a mais infinito, né? O que a gente trabalha é exatamente daqui para aqui, né? Então, por exemplo, temos aqui a divisão de mesma base, repete-se a base e subtrai os expoentes, né? Então, a gente fez aqui o processo inverso da propriedade da potenciação, que a gente conheceu, né? Então, resolvendo isso aqui, o que temos aqui? Temos o nosso limite fundamental aqui, né? Então, utilizando as propriedades dos limites, vamos ter aqui o limite, então reescrevendo aqui, de 1 mais 1 sobre t elevado a t, com t crescendo ilimitadamente, sobre o limite, né? Então, temos aqui sobre o limite de 1 mais 1 sobre t elevado a 3, com t crescendo ilimitadamente. E resolvendo isso aqui, agora sim temos o nosso limite fundamental exponencial, né? E isso aqui é igual a e, e isso tudo estaria dividido, perceba que t está crescendo ilimitadamente, né? Então isso aqui tende para zero, então 1 mais 0 é 1, elevado a 3 é 3, é isso? Ou melhor dizendo, né? 1 elevado a 3 é igual a 1, e isso tudo vai ser igual ao nosso número de Euler, ok, pessoal? Então, resolvemos o nosso primeiro exemplo. Da mesma forma, temos aqui agora um outro exemplo, então vamos demarcar aqui para não misturarmos as informações. Temos aqui um outro exemplo e queremos também transformá-lo em algo parecido com isso aqui, certo? Só que isso aqui é algo parecido com isso. Basta lembrarmos de algumas operações, né, de alguns artifícios algébricos. Perceba que x mais 1 pode ser escrito da seguinte maneira. X mais 1 dividido por x nada mais é que x dividido por x mais 1 dividido por x. Se tivéssemos aqui, por exemplo, 2 mais 3 dividido por 4, por exemplo. Isso aqui nada mais é que 2 quartos somado com 3 quartos, certo? Então, isso aqui pode ser escrito também dessa maneira, né? Então, a gente fez o processo inverso. Então, quando tínhamos isso aqui, encontrávamos o MMC, que é 4, e faríamos todo o processo, chegaríamos nessa situação aqui. Então, é a mesma coisa aqui, né? Então, o que temos aqui é x dividido por x, que é 1, mais 1 sobre x. Fácil, né, pessoal?
Então, o que temos aqui, reescrevendo esse limite, vamos ter aqui o limite da função x mais 1 por x, que nada mais é que 1 mais 1 sobre x, elevado a 3x, com x tendendo a menos infinito. Então, utilizando, né, a gente fez isso aqui na aula passada, esse tipo de limite, isso aqui nada mais é, utilizando uma das propriedades da potenciação, isso aí nada mais é que o limite de 1 mais 1 sobre x elevado a x, tudo isso elevado a 3, com x tendendo a menos infinito. Isso aqui, que está aqui dentro, nada mais é que o nosso número de Euler, o limite dessa função aqui, né? Então, teremos aqui e elevado a 3. E aqui estaria a resposta do nosso pequeno probleminha, podemos dizer assim. Tá ok? Voltando aqui para o nosso terceiro problema e último, né? Vamos resolver isso aqui também. Então, vamos separar aqui. Queremos encontrar algo parecido com isso. Perceba que aqui está uma desordem, né? E como é que a gente pode deixar isso aqui parecido com isso? Olha só, se você enxergar, né, o problema anterior, perceba aqui, né, que tínhamos x dividido por x, né? E essa divisão aqui, chegaríamos à resposta de 1. E 1 dividido por x, chegaríamos aqui a 1 dividido por x, né? Então, perceba que aqui a gente não vai ter o x menos 1 para ficar igual a 1 na divisão. Só que a gente pode fazer isso, né? E o que é o conhecimento da álgebra, né? Perceba, olha só o que a gente vai fazer aqui, ó. Temos ali x mais 1 sobre x menos 1, né? Então, o que a gente pode fazer aqui, ó? Poderíamos alongar um pouco aqui a nossa fração. Então, ficaríamos aqui, ó. Poderíamos fazer aqui menos 1 mais 1. Porque menos 1 mais 1 é 0. Não mudaríamos nada com relação à nossa fração aqui, né? Ficaríamos com o seguinte resultado aqui, ó. Ficaríamos com x menos 1, poderíamos colocar para cá, x menos 1. Então, pegamos aqui o x e o menos 1, sobrou 1 mais 1, que é 2. 1 mais 1 é 2, dividido por x menos 1. E o que é isso aqui? Olha só que maravilha fizemos aqui, ó. Perceba que esse denominador é igual a x mais 1, né? Porque x menos 1 mais 2 é x mais 1. Então, a gente não mudou nada em a nossa fração aqui. A gente só mudou o seu layout, podemos dizer assim, né? Então, temos aqui agora, ó, x menos 1 dividido por x menos 1 e 2 dividido por x menos 1, né? Então, reescrevendo essa nossa fração aqui, temos x menos 1 dividido por x menos 1, pois o nosso objetivo era deixar isso aqui igual a 1, né? Mais 2 dividido por x menos 1. E isso tudo aqui, x menos 1 dividido por x menos 1 é 1, mais 2 sobre x menos 1. E chegamos aqui a algo parecido, só que precisa de algumas mudanças ainda, né? Então, reescrevendo o nosso limite aqui, temos o seguinte, ó, o limite de 1 mais 2 dividido por x menos 1, com x tendendo a menos infinito, elevado a x. Agora, o que estaria nos atrapalhando aqui? O que estaria nos atrapalhando, e é fácil de enxergar, seria o 2 e x menos 1. O que a gente vai fazer? Ora, isso aqui a gente já sabe, né? Vamos substituir aqui o 2 por x menos 1 igual a 1 sobre t, né? Vamos fazer aqui o método da substituição. Fazendo aqui, resolvendo, teríamos aqui que t nada mais é que x menos 1 dividido por 2, né? E o x aqui, o x seria igual a 2t, né? Fazendo meio pelos extremos aqui, x seria 2t mais 1, né? Então, teríamos aqui essas informações que é bom guardarmos aqui, pode ser que a gente utilize. Outro detalhe, perceba que quando x tende a menos infinito, que é o que está aqui, quando x tende a menos infinito, o que acontece com t? Ora, t também vai tender a menos infinito, né? T também aqui vai tender a menos infinito. Então, a gente tem que guardar essas informações aqui, tá ok? Então, t também decresce. Perceba aqui que quando x está decrescendo, né, a metade de um número muito pequeno continua sendo um número muito pequeno, né? E esse número ele é variável, né? Lembrando lá das aulas sobre infinito. Então, beleza. O que a gente vai fazer agora? Vamos substituir nessa nossa função os valores que achamos ali. Então, temos aqui o limite de 1 mais 2 sobre x menos 1, a gente chamou de 1 sobre t, não é isso? Elevado a x. Quem é x? X é 2t aqui, né? Eu coloquei 2x. X é 2 multiplicado por t mais 1, com t aqui no caso tendendo a
t aqui tendendo a menos infinito, já que a gente está trabalhando com a variável t, né? Então, resolvendo isso aqui, o que teríamos? Olha só, perceba aqui que precisa, né, de algumas propriedades também. A gente poderia fazer até meio que intuitivamente. Ó. Perceba que o dobro de um número muito pequeno, e esse número está decrescendo, né, porque t está decrescendo, isso tudo aqui ficaria menos infinito, tenderia para menos infinito. E 1 mais 1 sobre t elevado a menos infinito é o próprio número e, não é isso? Só que vamos utilizar aqui algumas propriedades do infinito. Então, o que temos ali é o seguinte, ó. Temos o produto aqui, mais 1, né? Então, vamos ter aqui o limite da função. Então, essa função aqui seria 1 mais 1 sobre t, né? Isso aqui elevado a 2t, multiplicado por 1 mais 1 sobre t, elevado a 1. Né? Aqui a gente tem a soma, então é a multiplicação de potências com mesma base, né? Com t aqui tendendo a menos infinito. Então, reescrevendo aqui, o que teríamos também aqui é o seguinte, o limite, então perceba que temos um produto aqui de 1 mais 1 sobre t elevado a t, é o que a gente quer, né? Tudo isso aqui elevado a 2, não é isso? Com t tendendo a menos infinito. Isso aqui multiplicado por 1 mais 1 sobre t elevado a 1. Beleza, então resolvendo isso aqui, o que teríamos? Ó? Teríamos aqui o próprio número de Euler, né, que seria o limite dessa função aqui, elevado a 2. Então temos aqui e elevado a 2. Aqui, como t está decrescendo ilimitadamente, isso aqui tende para zero. Então 1 mais 0 é 1, 1 elevado a 1 é 1. Então o resultado aqui seria Euler elevado a 2. Agora, algo interessante que eu gostaria de chamar a atenção de vocês. Perceba que o resultado que encontramos aqui é um resultado diferente daquilo que encontramos intuitivamente, certo? Por quê, pessoal? A gente acabou considerando aqui essa função como o nosso limite fundamental. A gente falou o seguinte, ó, que isso aqui tendia a menos infinito, fazendo com que essa função aqui, tivéssemos aqui 1 mais 1 sobre t elevado a t, né? Ou seja, quando t tendia a menos infinito, aqui seria menos infinito e teríamos o mesmo resultado que o nosso limite fundamental, né? Só que isso aí é um erro. Olha só o gráfico da nosso limite trigonométrico, o nosso limite fundamental exponencial, desculpem, né? Então aqui estaria o gráfico desse limite, ou dessa função 1 mais 1 sobre x elevado a x. Então quando x tende para mais ou menos infinito, né, chegaríamos a esse resultado aqui, ó. Chegaríamos a essa reta aqui, né? Então chegaríamos a essa assíntota aqui, que seria, né, ou seja, o nosso gráfico nunca tocaria nessa assíntota, que é exatamente o valor de Euler, né? Então aqui estaria o nosso valor, que é exatamente 2,71, né, como vimos na aula anterior, né? Então temos aqui o número de Euler, que é um número exponencial. Então, aqui estaria o seu gráfico, certo? É diferente do gráfico, ou seja, a função que teríamos anteriormente, foi essa função aqui, a função g, estaria o seu gráfico aqui em azul, né? E a função em vermelho aqui seria exatamente a nova função que encontramos com uma substituição, seria o nosso t, né? Aqui eu não consegui colocar em t, mas seria aquela nossa função que substituímos quando substituímos por t, certo? Então, seria essa nossa função vermelha aqui. Então, perceba que o seu gráfico é diferente, mas ambas funções estão tendendo para o mesmo número, né? O que fizemos na conta anterior, então perceba que os gráficos são diferentes e é por isso que intuitivamente, né, fomos induzidos aqui ao erro, tá ok? Então, o interessante é sempre, né, que puder aqui, tentar aplicar aquelas propriedades. As propriedades servem exatamente para mostrarmos, né, com mais precisão, podemos dizer assim, né? Estaríamos no caminho mais certo. O intuitivo às vezes nos deixa na mão, podemos dizer assim, ok? Então é isso que tínhamos para falar sobre problemas, né, envolvendo o limite fundamental e exponencial. E eu espero que vocês tenham gostado. Espero vocês também na próxima ou nas próximas aulas, tá ok? Então visite o nosso site matematicabajosé.com e também inscreva-se no canal para receber as atualizações dos vídeos, né, que estamos sempre postando aqui, ok? Até a próxima!